Você quer aprender a criar e publicar um aplicativo web usando Python e Django Framework e saindo do zero? Então acompanhe o curso Django Framework do zero nesse canal. Meu nome é o Anderson e nesse vídeo eu vou te ensinar a programar um formulário de exclusão de dados, tá? Bora lá? Então vamos codar? Ok, pessoal, aqui, vamos lá. 12ª aula do nosso curso Django Framework do zero. E nesse vídeo aqui, vamos fazer em 4 passos simples aqui a conclusão do CRUD básico, tá? De exclusão. A gente vai fazer aqui o delete, tá? Do CRUD. Então vamos fazer o D do CRUD agora, tá? Então aqui a gente vai implementar as duas views, tá? Eu estou fazendo sempre a view baseada em classe e a view baseada em função, para a gente notar as diferenças ali. Nesse caso aqui vamos ter que criar um template, tá? Da outras vezes a gente aproveitou o template para atualizar e criar e atualizar, a gente usou o mesmo template de formulário, que é idêntico. Nesse caso aqui a gente vai ter um template para exclusão, para você confirmar se a pessoa deseja excluir realmente, tal, né? É importante ter esse passo, né? Geralmente não é comum ter exclusão de dados em sistemas, né? É usado, mas sistemas muito grandes, geralmente a exclusão é lógica, né? Você não apaga do banco de dados. Aqui a gente vai aprender a apagar do banco de dados. Sistemas grandes, né? Enterprise, geralmente você tem uma deleção lógica, igual eu falei, que é assim, você desabilita, né, o registro. Você vai lá e coloca, tá, enable, disable. Mas aqui a gente vai aprender porque faz parte aqui do CRUD. A gente vai definir as rotas, né? Novamente, definir as rotas para aquelas views que a gente criou ali. E depois vamos adicionar também um botãozinho ali para a gente poder clicar direto e já cair ali na confirmação de exclusão para poder fazer a exclusão. Então, sempre eu começo aqui iniciando o venv. Eu tenho essa prática para você não esquecer. Tá? Porque geralmente eu tenho experiência com meus alunos que eles esquecem, né? Eles fazem, professor, não tá dando certo e tal. Geralmente porque esquece de ativar. Então aqui, se você tiver no Windows, é esse caminho que eu estou escrevendo aqui, ó. Ponto barra, contra barra venv, contra barra scripts, contra barra activate, tá? No Windows. Conforme eu expliquei na aula de preparação de ambiente. No Linux, aqui, eu uso source, venv, bin, activate. Já vou deixar o servidor rodando, Python Manager, o servidor do Django Framework aqui, né? Python Manager, run server. Já vai estar lá rodando na porta 8000, localhost, porta 8000 aqui certinho, ó. E vamos lá, vamos implementar as views. Deixa eu pegar aqui a minha anotação para eu seguir ela certinho. A gente vai usar também a view genérica, tá? Então vou abrir aqui, ó, dentro de pools, já está aberto aqui, mas só falar onde que é o caminho, ó, dentro da pastinha pools do app, né, que a gente criou em aula anterior. Aqui eu tenho o arquivo views e aqui deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom e a gente vai criar essas duas views. A view delete, então aqui a gente vai herdar aqui, né, a primeira coisa importar o delete view. Existem outras views genéricas também, que depois que eu vou fazer aulas ensinando aí, template view, list view, detail view, tem algumas outras views aí que são importantes de aprender. E aí aqui vamos seguir, é o mesmo processo, tá, pessoal? É bem parecido aqui. A diferença é que a delete view, você não tem form class e você não tem como, e você não precisa falar que campos, né? Você não precisa listar campos, porque não tem essa parte. Então vamos lá. Vamos aqui bem rapidinho. Então vou criar aqui, ó, a class. Sempre seguindo o padrão, ó. Question é o nome do model. Delete view. Aqui vamos também exigir o login. Então vai herdar o login required mixin. E vai aqui também, e agora vai herdar assim o delete view, a view genérica. Essas views genéricas, pessoal, elas são assim, é uma estrutura que o Django já traz pronta, ela já conecta no model e já sabe o que tem que fazer, já sabe o que tem que receber de dado, o dado que tem que buscar.
O nome, inclusive o nome do template também segue um padrão, só que eu não uso para não confundir mais. Eu coloco explicitamente um template aqui, mas não precisaria nem colocar o template, porque bastaria eu criar ele e colocar ele lá no lugar. Então aqui o que eu preciso? Ó, seguindo aqui minha anotação, model question, tá? Eu tenho que vincular, né, qual model que eu vou estar tratando. Tenho que ter o template aqui, né? Na verdade, eu falei que não tem, né? E de fato não tem. Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar para vocês isso aqui. É uma coisa mais avançada, mas eu mostrei em aula anterior, né? Deixa eu pegar aqui, ó. CBV Class Based View do Django. Quer ver? Vou pegar aqui a documentação. Tem esse site aqui que é bem legal, que é para você inspecionar as classes que o Django traz para você. Então a gente está implementando aqui, a gente implementou algumas aqui, ó, update, ó, a gente não viu a form view. Ó, a gente está implementando essa aqui, delete view. Então essa delete view, ela herda já de várias outras classes, tá? É orientado a objeto, isso aqui. É só para você ter a curiosidade aqui, ó. Então ele tem aqui o template name também nos atributos. Vamos ver aqui, ó. Template name. Ah, não, template name nesse caso aqui ele não tem. Mas ele tem o suffix aqui, ó, que ele vai confirm delete. Então ele vai adicionar isso aqui automaticamente. Se você não especificar, ele seria o question. Eu não precisaria colocar o nome do template porque seria automaticamente seria question, que é o nome do model, confirm delete. Se eu criasse um template question confirm delete, ele já saberia. Eu não precisaria configurar isso aqui. No caso aqui, eu não precisaria colocar template name nem nada, tá? Não é obrigatório. Os outros lá, ó, pra você ver, ó, no Create, só pra você ter uma ideia aqui, ó. Ele já traz aqui internamente, já é implementado, né? Ele tem aqui... Ah, ele não tem. Ah, tá, ele tem o Form. Ah, tá, então eu poderia implementar automaticamente lá o Question Form. Foi o que a gente fez, na verdade, né? No Create e no Update, Question Form. Só que eu criei aqui o atributo, né, explicitamente para você entender, mas nem precisaria, porque no Django Framework, muita coisa você pode configurar, que é convenção, tá? Então aqui eu não estou seguindo a convenção, então eu estou criando o próprio template para a gente firmar essa informação, tá? Mas se eu, como a gente viu lá, eu poderia só colocar assim, question, confirm delete. Quer dizer, poderia criar esse template ali na minha pastinha de templates e pronto, ele já ia achar automaticamente. No meu caso aqui, eu criei um nome diferente, tá? Então você só cria aqui quando você está criando um nome diferente. Você não precisaria criar. Mas se você quiser o nome padrão também, não tem problema. Eu coloco para ficar explícito, tá? Então eu coloquei assim, ó, form. Que no final do dia aqui, este template é um formulário. Então eu coloquei question confirm delete form, tá? E no final do dia vai ser um formulário. Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Aqui vou colocar a success URL. Isso aqui é obrigatório, tá? Essa success URL. Então vamos fazer aqui o reverse laser para ele voltar para index. Tá? Igual a gente fez no outro lá, seguindo o mesmo padrão. Vou criar aqui o success message, que é esse atributo aqui, não é padrão, é um atributo que eu estou criando para ele gerar a mensagenzinha flash, tá? Na tela pro usuário. Então vou colocar assim, a pergunta foi excluída com sucesso. Deixa eu ver aqui, eu fico olhando do ladinho para ver se eu estou fazendo conforme eu programei, tá? Para ficar consistente, tá? Eu gosto de olhar para ficar consistente. Então aqui vou implementar o valid form, o form valid. Não vou usar aquela sintaxe, a sintaxe moderna. Vou ver se está certinho aqui, que ele não completou, mas é isso mesmo. Form, self form. E aqui eu vou só uso esse form valid para poder passar a mensagem de sucesso, tá? Message a criar a mensagem de sucesso, a mensagem flash. Então aqui a gente coloca lá self.request, é obrigatório passar qual a request aqui como argumento e aqui a mensagem, que é a success message.
Legal, né? Sucesso. É só aqui, só felicidade, né? Só o caminho feliz, né, que eu tô fazendo. Der erro. Se der erro ali, ele vai estourar automaticamente na tela, né, alguma mensagem ali. A mensagem padrão. E aqui ele chama Question Delete Message, né, o super, porque ele pode ter rotinas ali, coisas para executar mais na hierarquia ali de classes, né, que ele está chamando. Então, por isso que aqui a gente também chama no esse super é para chamar na classe Py. A gente chama aqui também o form valid também, passando o form. Form valid, passando o form. É como se fosse aqui uma pilha, tá? É uma pilha de coisas que tem que ser feitas. Então, ele passa por todos, tá? Passa por todos. Deixa eu ver aqui se eu escrevi certo. Tá, form valid, tá. E ele não perform valid, tá? Acho que é isso mesmo. Ele não coloriu aqui, a gente fica na dúvida, né? Mas tudo bem. Agora vamos pro próximo aqui, que é a baseado em função, né? Que baseado em função, que eu vou chamar de question delete. Então aqui ambas as views, né? Elas vão passar por esse template formulário para confirmar se a pessoa quer excluir, tá? Request. Então tem esse template para isso. Aqui também eu tenho que passar qual questão que eu estou excluindo, né? Obviamente. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui tá. Beleza. Eu tenho que passar qual o ID da questão. Foi que nem lá do update, tá? É o mesmo princípio lá. Eu tenho que saber qual. Aqui eu vou voltar aqui para colocar o login required para me permitir que a exclusão seja feita só para quem está com login. Veja que esse permissionamento aqui não tem um permissionamento avançado, né? A pessoa basta estar logada, ela pode excluir. Mas em aulas futuras a gente vai permitir, a gente vai fazer isso por usuário. Só o proprietário pode excluir. A gente vai fazer essas configurações. Só o próprio criador, o autor, né? Pode excluir. Ou outra regra que a gente coloque, né? Ou outro permissionamento que a gente coloque. Então, vou pegar aqui, vou criar o contest. Por padrão aqui eu sempre crio. Aqui eu tenho que buscar também, igual a gente fez lá no update, eu tenho que buscar aqui o objeto, ó, get object or 404. Qual objeto? A questão que eu estou querendo excluir, que é do ID, question ID, que vai vir ali no meu argumento pelo parâmetro da minha URL, ele vai chegar aqui, vai tentar buscar. Se ele achar, beleza, que continua para frente. Se não achar, ele vai dar um erro 404 que não achou. Aqui a diferença que começa que eu vou passar agora para o meu contest, eu não passo formulário, não passo dados nenhum de formulário. Vou passar aqui meu objeto. E para ficar consistente ali para a gente usar o mesmo template e ficar consistente com a view baseada em classe, eu vou usar o nome object, tá? Então lá no meu template ele vai chamar object. Então eu vou passar aqui a minha questão, vai ser o meu object lá. Tem como eu renomear isso, tem como eu usar um outro nome, tem uns atributos aqui que eu posso dar um nome para ele, outro nome lá para ele pegar lá no template, mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Mais padrão. E aqui dando sequência, eu tenho que verificar quando ocorreu o post, né? O post aqui sempre vai ocorrer quando a pessoa confirmar para excluir. Então aqui eu tenho que ver se o método de requisição aqui foi do tipo post. Se o método foi do tipo post, significa que a pessoa clicou em enviar, confirmou, né? Enviou o formulário automaticamente, que significa que ele confirmou. Aqui eu sei porque ficou errado aqui, ó. Errado é request. E aí ele confirmou. Se ele confirmou, aqui eu não preciso fazer mais nada. Aqui não tem aquela parte de formulário toda, né, que a gente fez antes. Aqui simplesmente eu tenho que pegar o objeto e executar o método delete. Esse método delete, ele exclui permanentemente o objeto do nosso banco de dados, tá?
Feito isso, assim que ele excluiu, se não deu nenhum erro e tal, eu vou criar a minha mensagem de sucesso aqui, nesse caso, que é o mesmo procedimento, passo a request como primeiro parâmetro. Como segundo parâmetro aqui, eu vou passar a mensagem em si, que eu vou seguir a mesma ali, ó. A pergunta foi excluída com sucesso. Feito isso aqui, eu vou redirecionar. Deixa eu ver aqui. Eu dou o return, usando aqui o atalho redirect para index. Se ele não foi enviado, o formulário, né? Se eu não cliquei em enviar, então se ele não entrar aqui, não for ter sido enviado, né? Se ele não entrar aqui, o que ele vai fazer? Ele tem que carregar o formulário de confirmação. Então, fora da decisão, eu dou o meu return no meu renderizando, né? Como primeiro argumento, eu tenho que passar aqui a request, obrigatoriamente, e como segundo parâmetro, o meu template. Tem que passar aqui o meu template. Vou usar o mesmo, né? Então vou usar question, confirm, delete, form. Vou usar o mesmo tanto para classe baseada em função quanto para classe baseada para view baseada em classe ou para view baseada em função. Aqui é o context. O context. A gente não está passando nada para o contexto, mas eu vou deixar ele aqui assim mesmo. Poderia estar passando alguma coisa. Vou deixar ele vazio mesmo. Vai ficar meio inútil aí, mas não tem problema. Beleza, feito isso aqui, a gente tem a estrutura pronta, né? Então aqui como é que vai acontecer? Ó, ele vai vir lá pela rota, ele chega aqui, vai chegar o ID da questão que eu quero excluir. Ele vai tentar recuperar eles, ou senão vai retornar um not found, né? Pelo ID, ele vai recuperar ele lá no meu banco de dados, né? Via o URM do Django. Aí ele vai passar o objeto para o contexto. Na verdade, eu falei que o contexto está vazio, mas não está, né? Ele está aqui com o objeto, justamente para ele poder mostrar dados lá sobre qual questão, qual pergunta que eu estou excluindo. A ideia vai ser essa. Aí aqui, se ele confirmou, a pessoa clicou lá, pronto, já exclui, prepara a mensagem de sucesso, redireciona, a mensagem é exibida lá com a mensagenzinha flash e pronto, tá? Então, esta é aqui a sequência. Então, isso aqui a gente conclui essa primeira parte de criar as views. Vamos criar agora o template. Então, esse template vai ser um template novo, tá? Esse template, deixa eu ver qual que eu posso usar aqui de modelo. Qual que eu vou usar? Acho que eu vou usar template form, tá? Vou usar o template form de modelo. Vou copiar e colar, só que eu vou fazer alguns ajustes, tá? Eu não vou escrever ele inteiro, justamente para a gente não tomar muito tempo, mas eu vou colar ele aqui, vou renomear ele com o nome do template que eu vou fazer lá o confirm delete form, ó, question confirm delete underline form, vou apagar ali. Então ele é um form HTML, mas ele não tem dados. Então ele não tem essa parte aqui, ó, tá? Ele tem a proteção normal aqui. O form title eu vou dar uma mudada aqui, ó. Eu vou criar aqui uma estrutura assim. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Vou colocar assim, excluindo a pergunta número, e aqui eu vou colocar o número da pergunta, que seria o ID da pergunta. Então, como que eu vou pegar esse ID da pergunta? Como a gente viu aqui na view, a gente passa o object, né? Que é a pergunta que está sendo excluída. Então, eu consigo pegar dados dela ali naquele ponto. Aqui a minha view baseada em classe é a mesma coisa. Ele também passa o objeto que está sendo excluído para o contexto do template, tá? Ele chega lá, o objeto, a questão em si. Então aqui ele chama object. Então vou pegar aqui o object ID para mostrar o ID da pergunta. Outra coisa que eu acho importante aqui mostrar, quer ver? Deixa eu pegar minha anotação aqui para ver como é que eu estou fazendo. Eu coloquei aqui um H6
E aqui eu escrevi uma pergunta, ó. Você tem certeza que é o formulário de confirmação que deseja excluir a pergunta abaixo, né? Vai perguntar, vai questionar. Mas qual pergunta abaixo? A pergunta abaixo aqui no caso, eu vou colocar aqui um parágrafo e vou colocar o texto da pergunta. Então, aqui para mim colocar o texto da pergunta, eu acesso novamente o object, né? Que é a minha pergunta, que vai ter o conteúdo da minha pergunta, vai ter o objeto da pergunta, na verdade. E aí eu acesso aqui o atributo question test, né? Que é do nosso model. Nosso modelo tem esse atributo, então ele vai estar mostrando a pergunta em si, o texto da pergunta. Aqui o botão, eu vou mudar um pouquinho aqui, o botão submit, eu vou colocar ele em vez de success aqui do Bootstrap, eu vou colocar danger, pra ele ficar vermelhinho ali, para mostrar que é uma ação perigosa ali, né? Que quando ele confirmar, ó, vou ter que mudar aqui o nome, quando ele confirmar, significa que já era, né? E aqui para complementar aqui, né, para ficar legalzinho, eu vou colocar aqui também um link, né, que geralmente é um padrão que a gente usa assim em formulários. A ação que vai fazer alguma coisa séria às vezes é botão. E é uma coisa que não vai ter impacto nenhum é link, tá? Existe uma padronização assim, interface que tem essa conotação. Então aqui eu vou colocar um link. Para onde que vai ser esse link? Esse link eu vou apontar aqui, ó, vou usar agora uma marcação de comando para comando de template, do template Jinja 2 aqui, que é o template que o Django usa, Django Framework. Então aqui vou usar aqui o comando URL e vou fazer ele voltar para index, tá? Vou criar um link para index, que vai ser o link meu de cancelar. Então a pessoa cancelou, desistiu de excluir. Então ela volta para lá. Aqui eu vou usar a class, vou usar link secondary aqui do Bootstrap e aqui o texto do link vai ser cancelar, tá? Então, quando a pessoa abrir ali para clicar e tal, vai aparecer para ela a pergunta, né? A pergunta, se ela quer a confirmação, o texto da pergunta, o botão para ela confirmar, que aí ela vai estar submetendo, enviando via método post. Quando chegar lá na view, o método post, o formulário válido aqui, obviamente, vai ser válido, que não tem nada para validar, né? Não tem campo nenhum. Um formulário neutro ali, né? Enviou, ele já exclui, tá? A view aqui baseada em classe, ela já automaticamente executa essa parte, tá? Do delete aqui, tá? Ela já faz isso por padrão. Já recupera o dado ali na hora que a gente acessa, já faz todo o fluxo, tá? Então aqui tem essa diferencinha. Então, feito isso aqui, a gente terminou esse passo 2. Agora a gente está indo para o passo 3, que é definir as rotas. As rotas, ela vai seguir o mesmo princípio ali que a gente fez na aula anterior, que é o que aqui, primeiramente aqui, importar as views, né? A gente vai ter que importar as duas, porque a gente está fazendo as duas versões. Então, a question delete view e a question delete, tá? Que é uma baseada em classe, a outra baseada em função. Aqui eu vou seguir o mesmo princípio aqui, o mesmo padrão aqui que eu estava seguindo para meio que padronizar aqui. Então, vou para view baseada em classe, eu vou usar enquete. Aqui eu também tenho que passar a chave primária, né, o parâmetro com o nome PK para a classe baseada em para view baseada em classe. Aqui eu vou falar quem vai responder por essa rota. Então eu coloco aqui, ó, as view. Beleza. E aí eu venho e coloco o nome aqui que eu vou chamar agora de question. Chamar de question. Deixa eu ver como é que eu coloquei. Question delete. Como eu chamei de question delete. Deixa eu ver aqui. Acho que caiu alguma coisa aqui, mas tudo bem. E o outro. Ah, eu tô esquecendo aqui, né? De colocar o nome. Pessoal, esse caminho aqui, ó, essa rota que você cria, eu poderia colocar assim, question delete a ação e
o parâmetro, né? Que eu estou passando ali para indicar qual vai ser o ID da questão. Mas eu estou adotando assim, tá? Mas esse nome aqui você tem que entender que você que cria, tá? Tanto esse name interno quanto a rota aqui, você que define, você que coloca aí, o programador que define qual que é o mais adequado ali, tá? No momento, tá? Então eu estou adotando esse padrãozinho aqui. E aqui a outra view, né? Para responder pela outra view baseada em função, eu vou usar aqui o mesmo padrão, vou chamar o nome do parâmetro, vou chamar question underline ID. Poderia ter chamado só ID, tá? Fica até mais fácil. Mas eu estou colocando diferente do que aparece por aí para você ver que como que é, né? Que não precisa, não é, isso não é fixo. Nesse caso aqui. No caso da view baseada em classe, aqui tem que ser PK, tá? Que ela espera lá o PK, o parâmetro, o nome do parâmetro, ela espera PK. Aqui não, aqui já é mais aberto, né? Na view baseada em função. Então, question delete. E aqui o nome, né? Agora que vem, né? Que nome que eu vou colocar aqui, né? Eu pensei num nome, então eu vou colocar question delete, né? Qual que seria um sinônimo? Eu vou colocar question remove. E aqui eu poderia colocar, aqui eu vou colocar remove também, né? Que eu esqueci. Remove. Vai ficar diferente. Gosto de deixar aqui a vírgulazinha, pronto. Aqui está criado. Aqui já deve estar funcional. Aqui a única coisa que eu preciso fazer aqui, deixa eu ver que está certinho. Vou adicionar aqui o botão, né? Agora já partindo para o quarto e último passo aqui, adicionar o botão de excluir. Onde vai ser esse botão de excluir? Vai ser lá na minha tela que eu listo todas as questões, tá? Então aqui, vamos ver, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu já estou até logado, né? Já estou até logado aqui. Eu quero que apareça aqui, tá? Ó. Editar, vai aparecer também o excluir. Então, isso aqui é onde? Ó, minha view index, né? Aqui, ó, minha view index aqui, minha rota, na verdade, né? A rota index. E aí a rota index, quem que é que responde por ela é a minha view index. Aí minha view index, eu vou lá na view index, aqui, ó, no arquivo de views, a view index, para mim saber qual que é o template que ele renderiza, ó. Então, eu estou fazendo esse caminho aqui para você ver como que você descobre as coisas, tá? Então, dá para você fazer o caminho certinho, o fluxo. Rota, aí você vai lá no arquivo de rotas. No arquivo de rotas, você descobre quem é a view. Sabendo na view, você vai lá na view e descobre quem é o template, tá? Que vai ser renderizado. Então, é neste template aqui que eu quero colocar o meu excluir. Então, vamos lá. E eu vou colocar o excluir da view baseada em classe, igual fiz com as outras. Então, eu venho aqui na meu questions, que está aqui dentro do template, ó, template pools questions. Vou abrir aqui e vou adicionar aqui, eu vou até copiar e colar o editar, ó, e vou adaptar. Vou vir aqui, vou dar um Shift Tab aqui para ele voltar. Aqui agora vou adaptar aqui, ó, que vai ser o delete. E o nome do link aqui vai ser excluir. E pronto, é isso. Esse é mais simples, tá? Aqui ele também já vai estar esperando o parâmetro, né? Para compor a rota ali, que ele vai traduzir para a gente pelo name dele interno. Tá? É exatamente isso. Então eu volto aqui, atualizo. Ó, apareceu aqui excluir. Ó, e ele vai aparecer aqui a confirmação. Ó. Excluindo a pergunta. Ó, você tem certeza que deseja excluir? Pergunta abaixo. Tá, eu poderia mostrar mais dados aqui, né? E confirmar. Ó. Se ele clicar confirmar, já era. Aí aqui, se clicar em cancelar, ele volta lá para index. Para mim não excluir essas perguntas aqui, eu gostei delas, quero deixar, eu vou criar umas perguntas aqui de exemplo para excluir. Vou criar exemplo 1. Lembrando que aqui eu esqueci de fazer o ajustezinho, ó, então eu tenho que colocar aqui no formato ISO. Ó, ele criou aqui e vou criar mais uma porque eu quero excluir dos dois formatos. Vou colocar exemplo 1, exemplo 2.
e vou excluir. Agora eu vou excluir. Vou excluir uma com a rota padrão aqui de baseada, ó, tá vendo da enquete? Que é a rota que quem está respondendo é uma view baseada em classe. Então vou clicar aqui em confirmar, ó. Cliquei em confirmei, já confirmou, já era, né, ó. A pergunta foi excluída com sucesso. E a outra eu vou clicar aqui para abrir, mas eu vou escrever aqui, ó, nesse caso aqui da ID número 5. Vou colocar aqui pergunta, igual eu fiz lá, ó. Pergunta, o comportamento é o mesmo, que nem eu falei na outra aula. A diferença de view baseado em classe e baseado em função. O comportamento final é o mesmo, vai ter o mesmo resultado. Mas aqui eu estou executando só para você ver que vai funcionar da mesma forma. Ó, tá vendo? Carregou, mesma coisa, tá? É a mesma, como se fosse é idêntico. Só que ali, quem respondeu agora foi a outra view. Aqui, a mesma coisa. Se eu clicar em cancelar, volta e tal. Mas eu vou já confirmar direto aqui para você ver que vai ser o mesmo processo. Ó, confirmou, beleza, voltou, excluiu. Então, aqui a gente conclui essa parte, tá, pessoal? Então, se você gostou aí, curte, né? Compartilha, deixa sua dúvida aí para fortalecer aí o canal, comenta aí qualquer coisa, né? Uma receita aí, qualquer coisa, né? Que se você tá tendo sucesso também, fala se você tá conseguindo fazer, tá? Eu gostaria de ter muito esse feedback de vocês, se você tá conseguindo acompanhar. Na descrição também eu tenho o link do apoio aí, né? Do método de apoio, se você puder apoiar o canal, tem lá as informações, tem alguns benefícios legais aí para quem quiser. E é isso. Espero vocês na próxima aula. E tô aguardando vocês lá. Bora? Vamos lá? Vamos codar?